pergunta: quais as principais habilidades que você adquiriu ao longo da sua carreira? Primeira pergunta. Porque foram várias atividades, como eu te disse, essas habilidades transferíveis, elas são habilidades que você foi aprendendo ao longo do tempo. Então, se você tem 40, 50, 60 anos, você tem muita experiência. Então, quais são os projetos que você, por exemplo, esqueceu do tempo e que você ficou tão animado, e que se você fosse para você fazer de novo, você faria inclusive até de graça? Esse tipo de projetos. Ou projetos que você, assim, foi muito fácil de você fazer, sabe? Que são muito ligados aos pontos fortes. Segunda pergunta: quais habilidades você considera os seus pontos fortes? Isto é, que você estava utilizando os seus talentos que foram transformados em pontos fortes e que você conseguiu aprender com bastante facilidade, que você conseguiu entender que você estava utilizando o que você tem de mais natural, que são os seus talentos. A terceira pergunta é: que habilidades o ajudaram a obter os melhores resultados ao longo dessa carreira? Então, assim, teve alguns projetos que você teve resultados, tem alguns projetos que você, por exemplo, não conseguiu ter bons resultados. Então, quais foram esses resultados e o que levaram a esses resultados? Por exemplo, na questão da iniciativa, como é que você conseguiu ter a iniciativa o suficiente para que você conseguisse ter essa persistência, resiliência, para conseguir levar esse projeto até o final, para ter esse resultado? Como é que você conseguiu, por exemplo, liderar a sua equipe? Como é que você conseguiu comunicar de uma forma clara, que você também pode quantificar isso? E aí, a quarta pergunta, são várias perguntas que, na verdade, eu chamo isso de auditoria da carreira, mas eu estou dando algumas perguntas aqui para você pensar, mas é só um pitaco do que a gente tem lá dentro do curso, tá bom? A quarta pergunta é: você consegue se ver usando essas habilidades pelo resto da sua vida ou por um longo tempo? Que é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente entende que a gente está utilizando os nossos talentos, utilizando o que a gente tem de bom aqui dentro, que é o que eu falo bastante aqui, descubra os seus pontos fortes, você inclusive consegue se ver trabalhando de graça, você consegue se ver trabalhando para o resto da sua vida com o que você faz. Por exemplo, eu tive 9 carreiras ao longo da minha vida profissional, e esse trabalho que eu faço agora, atualmente, eu consigo me ver até os meus 70 anos, que era a minha meta para trabalhar desde que eu morava no Japão. Então, assim, entender isso é muito importante. E aí, eu gostaria que você mensurasse isso. Depois que você entendeu essas habilidades, aí você mensurasse isso. Por exemplo, precisa de melhorias. Você vai colocar, por exemplo, o que eu coloquei aqui: clareza na comunicação, capacidade de trabalhar independentemente, resiliência, adaptabilidade. Você vai colocando gerenciamento do tempo, por exemplo. Você vai colocando várias dessas habilidades, listando mesmo, e aí você vai colocar a escala. Número 1, precisa de melhorias. 2, aceitável. E 3, excepcional. Isso você pode fazer tanto para as habilidades técnicas quanto as habilidades comportamentais também. E aí, você vai fazendo as continhas de quais são as habilidades que você... A número 3, que são as excepcionais, são aquelas habilidades que você necessariamente precisa colocar no seu currículo, necessariamente você precisa falar nas suas entrevistas de emprego, e que o máximo possível você dá bastante exemplos de como você conseguiu usar essas habilidades. Então, assim, dando exemplo de uma situação, de um contexto, e sempre colocando resultado. O número 2 é aceitável. É ruim a gente ter essa palavra aceitável. Então, assim, aí a gente entender o que a gente precisa melhorar, que eu tenho de momento agora, de habilidades, e o que o mercado precisa. E esse gap, né, essa lacuna, é que vai fazer também você um ótimo profissional. Mas lembre sempre que essas lacunas, elas têm que estar ligadas ao que você gosta, ao que você ama fazer, o que você é bom e o que o mundo pode pagar. Porque caso contrário, se você não foca aqui dentro, novamente, você vai focar no externo e provavelmente daqui 1 ano ou 2 anos você vai mudar de profissão novamente, porque você está focando no externo. E provavelmente, se você está aqui, é porque você focou muito no externo e não no interno. Tá bom?